Irmãos, boa noite. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17, e nós vamos ler os versículos 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queira Deus abençoar a sua palavra. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, deixe ela aberta aí. Jesus estava a caminho de Jerusalém e observação, lá ele seria crucificado. Ele está entre a região de Samaria e de Galileia. E ele passa por uma aldeia cujo nome nós não sabemos. Fora dessa aldeia, 10 homens estão acampados, em tremendo abandono e vergonha. E o texto diz que eram 9 judeus e um samaritano. O versículo 16 diz que o que voltou era samaritano. E o que nós podemos observar é que aquilo que a religião não conseguiu fazer, a religião não conseguiu unir samaritanos e judeus, mas a dor e o sofrimento comum a eles o fez. Você já entrou num lugar degradado? Tem na sua mente um lugar por onde você passou que estava tremendamente degradado? Lembra-se de um lugar assim por onde tenha passado? Este lugar que você está se lembrando era um palácio em comparação às condições repugnantes em que viviam esses 10 homens. Um palácio. Pense no lugar mais degradado que você já conheceu. Um palácio em relação às condições que esses 10 homens viviam. Esses homens eram completamente abandonados pela sociedade, eram párias, sem teto. A lei exigia que eles ficassem à distância de pelo menos 50 metros dos não enfermos. Quando uma pessoa ia passar perto deles, por lei eles tinham que gritar: impuro, impuro. E dependendo do tipo de lepra, porque lepra era naquele tempo um nome comum a várias doenças de pele, mas dependendo da lepra, eles perdiam os pés, orelhas, braços, dentes, nariz, além do mau cheiro insuportável. Por isso, era comum homens assim viverem da mendicância. Eles mendigavam, viviam do lixo. Mais triste ainda era a situação social desses homens.
perderam suas esposas, viviam separados dos seus filhos, sem lares, deixaram possivelmente suas carreiras, seus ofícios, deixaram respeito próprio e qualquer esperança de serem úteis à sociedade. Agora eles viviam sem nomes, expostos à vergonha e ao desprezo. As escrituras sagradas, elas mostram o leproso daqueles dias como um tipo, nos fazem lembrar o tipo de um pecador que vai vivendo em desonra. O pecado, qual uma lepra, tem arrancado, tem destruído muitas bênçãos na vida de muitos homens. Pense, por exemplo, para eu chegar ao extremo, uma pessoa envolvida com drogas, uma pessoa envolvida em vícios. Ali está a pessoa e vai daqui a pouco vivendo em desonra. A pessoa às vezes perde a esposa, perde os filhos, perde empregos, perde autoestima, perde saúde, perde teto, perde o respeito próprio. É isso também que o pecado vai fazendo na maneira que ele vai degradando o ser humano. Há uma coisa, no entanto, que me intriga nesse relato. Estes homens viviam separados de tudo e de todos. E nós não sabemos como foi que eles souberam, como eles ouviram falar de Jesus. Como alguém falou para eles sobre Jesus. Como é que eles souberam de Jesus? Mas de algum jeito eles souberam que Jesus ia passar por lá e eles estavam ansiosamente esperando para vê-lo. Eu só posso fazer conjecturas e trabalhar em hipóteses. Talvez um enfermo tenha passado por lá e tenha lhes dito das curas maravilhosas que Jesus já tinha realizado naquela região, inclusive com leprosos, como nos narram as Escrituras, em outras cidades, em outras aldeias e localidades. Agora esses 10 homens mancando, deteriorados, morrendo, um segurando o outro naquela solidariedade miserável, eles aguardam o momento de Jesus passar. E quando viram Jesus, eles agitam seus braços deformados, apontam para o membro deformado talvez, agitam seus trapos imundos. E quando Jesus chega a uma distância razoável, a ponto de ser ouvido, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia. Na minha versão, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Interessante, eles não pediram dinheiro, uma esmolinha, por favor. Eles não pediram para ir para o céu quando morressem. Podiam pedir, a vida era miserável. Eles gritaram pedindo misericórdia. Era como se eles estivessem implorando: Jesus, como pode o Senhor ver esta cena tão triste nas nossas vidas e não ter misericórdia? Como é que o Senhor pode recusar ter compaixão de nós? E Jesus disse simplesmente para eles, versículo 14: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Parece indiferente, né? Ide, olha, vocês vão e mostrem-se e se apresentem ao sacerdote. Foi só isso que Jesus falou. O que os leprosos poderiam pensar daquela resposta de Jesus? Eu acho que eu pensaria assim: voltar para o sacerdote? Foi ele que nos examinou e nos declarou impuro. Foi ele quem nos pôs para fora da cidade. Se nós todos em 10 aparecermos lá na sua porta, ele vai dar uma olhada em nós
e vai dar ou uma zombada muito grande da nossa imprudência, ou então vai ralhar e vai dizer: por que vocês estão aqui, seus desgraçados? Ele vai pensar que nós estamos loucos. Afinal, ninguém foi curado de lepra. É que naqueles dias o sacerdote também exercia a função de autoridade sanitária. Era ele quem identificava a pessoa que estava leprosa e era ele quem identificava aquele que estava curado. Mas apesar disso, sem terem nenhuma manifestação no seu corpo, Jesus disse: apresente-se aos sacerdotes. Apesar disso, esses homens começaram a caminhar em direção ao sacerdote, caminhando para o sacerdote. Mas o texto diz uma coisa extraordinária. O texto diz que aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Enquanto obedeciam à ordem de Jesus, caminhando para o sacerdote, eles começaram a notar que houve uma mudança muito grande neles. Certamente, eles olharam uns para os outros e olharam para o companheiro e falaram: ei, o seu rosto está diferente. Ei, a sua carne está saudável. Ei, o seu membro está restaurado. E o que isso nos diz, irmãos? Esse texto nos diz que há bênçãos na obediência a Jesus. Muitos de nós não somos abençoados porque não estamos dispostos a obedecer a Jesus. Muita gente não tem sido abençoada porque ainda não obedece a Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, você se lembra da hora que Jesus teve misericórdia de você? Você se lembra daquele dia maravilhoso quando Jesus olhou para você, não com lepra, mas talvez com um problema existencial muito grande, advindo da sua vida separada de Deus, e você ouviu a voz de Jesus, e essa voz fez toda a diferença na sua existência? Lembra-se disso? De como você se sentiu purificado com a vida, com vida. Você vibrou por sentir o seu poder purificador? Você sentiu vida nova em você? Eu quero lhe explicar por que Jesus mandou esses homens se mostrarem ao sacerdote. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 14, Jesus já havia dito a outro leproso assim: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. E aí, com essa informação dada por Jesus, quando ele curou outro leproso, mandando que ele fosse ao sacerdote, para que ele cumprisse o ritual de purificação determinado na lei de Moisés, a gente fica sabendo que nenhuma pessoa declarada leprosa pelo sacerdote, depois de curada, poderia simplesmente voltar para casa. Era proibido para ela fazer isso. Ela primeiro teria que ser declarada purificada pelo sacerdote. E isso obrigava a um cerimonial muito elaborado e muito detalhado. Esse cerimonial durava 8 dias. Ele tinha que ter todos os seus pelos raspados. Essa pessoa tinha que se lavar, ela tinha que ser lavada. E depois ela tinha que ser examinada criteriosamente pelo sacerdote. Após isso viriam os sacrifícios. O sacerdote vinha aspergir, espalhar com óleo, com unções e com ofertórios. Aí a pessoa depois esperava mais 8 dias
antes de ser autorizada a voltar para a sua família, antes de ser devolvida à sua família e aos seus plenos direitos civis. Então o processo levava 16 dias de atividades religiosas incríveis. E se você quer saber um pouco mais, vá lá ao livro de Levíticos, na Bíblia, capítulo 14, e você vai ter mais informações. Foi isso que os 10 leprosos voltaram para fazer na cidade. Nessa altura, Jesus e seus discípulos já estavam na estrada, bem adiante daquela aldeia. Mas de repente eles ouviram uma algazarra atrás deles. E quando eles se viraram para olhar, viram um homem correndo para eles, gritando e agitando os braços. Era um dos 10 leprosos. E quando se aproximou, ele gritava: glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja. A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em voz alta. É isso que a Bíblia diz. Em voz alta. Todo mundo diz: louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus por Jesus. Era isso que ele vinha falando para que todos ouvissem. Jesus baixou o seu olhar para ele e lhe disse: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Em outras palavras, por que você apenas voltou para agradecer? Onde é que estão os seus amigos? Onde é que estão os outros que eu curei? Onde é que eles estavam? O texto não diz. Estavam por aí. Estavam com o sacerdote. Estavam no templo. Perdidos por aí. Se a estatística dessa história está correta, por 90% daqueles que são tocados por Jesus voltam a uma vida árida e morta. Nunca chegam a Jesus porque ficam perdidos pela vida. Às vezes ansiosos por voltarem às suas vidas, à sua família, ao respeito próprio. Mas sabe o que aconteceu com esses 9? Eles não conheceram a Jesus. Eles foram tocados pelo poder de Jesus, mas não o conheceram. Eles podiam até falar das maravilhas que Jesus fez na vida deles, mas eles não sabiam dizer mais nada sobre Jesus. Eles podiam dizer: eu fui leproso, mas Jesus me limpou. E eles podiam dizer: olha, há 4 anos atrás isso me aconteceu, há 20 anos atrás isso me aconteceu, há 50 anos atrás isso me aconteceu, 25 anos atrás. Mas só que falavam de um homem que eles não conheciam. Só ouviram de longe e só ouviram ele dar uma ordem. Nunca mais se aproximaram dele, nunca mais se aproximaram do seu coração. Mas esse homem tinha um testemunho completamente diferente dos 9. Mas vamos voltar ainda para os 9. Apesar da cura da lepra, eles não tinham um relacionamento com Deus e nem conheciam o caráter de Jesus Cristo. Há algumas pessoas que só se contentam com cura. Há algumas pessoas que vêm à igreja só para serem curadas. E eu costumo dizer que quando uma pessoa vem à igreja ou vem à procura de Jesus só para ser curada, ela está querendo 1% de tudo aquilo que Jesus pode dar a ela. É muito pouco, pouco mesmo. Porque essas pessoas querem ser curadas e não querem saber de Deus. E com aquele cerimonial feito pelo sacerdote, os leprosos devem ter se sentido muito religiosos. Eles saíram daquele encontro com Jesus e voltaram para o ritual, para o formalismo religioso. Se você perguntar se eles são religiosos, são, mas eles conhecem a Jesus, não. Eles readquiriram autorrespeito, reingressaram na vida civil,
ganharam bênçãos físicas na área da saúde, mas nunca chegaram a conhecer Jesus. Mas aquele que voltou, o único que voltou para agradecer e louvar a Deus, o que aconteceu com ele? Ele não só foi curado da lepra, mas Jesus deu um outro toque especial na sua vida. Porque é que em cada geração há um remanescente, há um resto, há um restante, um pequeno grupo que corre atrás de Jesus, cheio de paixão e ações de graças. E porque sempre 1 em 10, há 1 em 10 que deixa tudo e volta só para adorar a Deus, louvar a Cristo, enquanto os outros 90 continuam na sua rotina diária. Há uma observação interessante que eu ressalto outra vez, versículo 16. E este era samaritano. Talvez por ser samaritano, esse homem não estava preso a rituais. Por ser samaritano, ele não estava preso a formalismos religiosos. Os outros 9 não, foram criados no ritual, nas cerimônias. Mas o samaritano gritou, de jeito nenhum, eu vou voltar para Jesus. Eu quero conhecer aquele que me curou. E eu quero agradecer a bênção dele na minha vida. Depois que este homem que tinha sido leproso se acercou-se de Jesus pela segunda vez, as Escrituras dizem que Jesus então o salvou. Dessa vez, Jesus lhe deu muito mais do que purificação. Ele salvou a sua mente, ele mudou a sua mente, ele mudou a sua alma, ele mudou o seu coração, ele fez uma transformação não só no seu corpo, mas no seu interior. E Jesus o salvou por inteiro. E este homem podia dizer o seguinte: Jesus me curou há tantos anos atrás, mas ontem mesmo eu estive com ele em oração. Jesus me curou há tantos anos atrás, mas ontem mesmo ao ler a palavra de Deus, ele falou a minha vida. Eu agora conheço o seu poder, eu conheço o seu amor, eu conheço a alegria da fé, eu conheço a alegria da comunhão, eu estou seguindo, eu sou seu discípulo, ele é meu mestre, ele é meu Senhor, o meu Salvador. Jesus já fez alguma coisa boa em sua vida? Se Jesus já fez alguma coisa boa na sua vida, você voltou para agradecer? Agora eu quero lhe dizer uma coisa a mais. Se ele já fez uma coisa boa na sua vida, ele quer fazer muito mais por você. Ele quer lhe dar salvação. Ele quer que você tenha experiências contínuas com ele. E experiência de salvação, paz com Deus. As bênçãos materiais e físicas que Jesus nos dá, são simplesmente para que conheçamos e queiramos conhecer as suas bênçãos espirituais. Para que ele possa finalmente dizer para nós: vai, a tua fé te salvou. Vai, você veio agradecer, você quer me conhecer. Agora eu quero lhe dar muito mais. Eu quero lhe dar salvação, comunhão comigo. Eu quero dar a minha paz. Eu quero lhe dar certeza de vida eterna. Eu quero lhe dar um caminhar comigo para o resto da vida. Não sei quantos aqui já foram abençoados com cura. Deus quer fazer muito mais. Deus quer abençoá-lo com salvação
E só Jesus pode fazer isso. Volte para agradecer, mas volte para receber de Jesus muito mais. Que Deus nos abençoe.